Imagine o céu num silêncio sagrado. De repente, uma voz poderosa ecoa entre os céus. Miguel, levanta-te! Assim surgem os arcanjos, seres celestiais poderosos que não apenas transmitem mensagens, mas entram em batalhas espirituais e anunciam destinos eternos. A palavra arcanjo aparece poucas vezes na Bíblia, mas quando surge, ela estremece os céus e a terra. Miguel é o mais conhecido, mencionado no livro de Daniel, em Judas e no Apocalipse. Seu nome significa "Quem é como Deus", uma proclamação de reverência e poder. Senhor, abre meus olhos para enxergar o invisível, que eu compreenda teus mensageiros e tua vontade. Amém. Se você pudesse fazer uma pergunta a um arcanjo, qual seria? Escreva nos comentários. No livro do Apocalipse, capítulo 12, encontramos uma das passagens mais impactantes sobre os arcanjos. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Essa não é apenas uma história simbólica. Ela revela uma guerra espiritual real, onde Miguel, o arcanjo guerreiro, lidera os exércitos celestiais contra as forças do mal representadas pelo dragão, que é Satanás. Imagine o céu como um campo de batalha iluminado por relâmpagos dourados, onde seres celestiais lutam não com ódio, mas com justiça. Essa batalha marca o início da vitória do bem sobre o mal, e Miguel é o instrumento dessa conquista. Quando oramos com fé e confiança em Deus, estamos nos unindo a essa luta, não com espadas, mas com fé e obediência. Miguel não apenas venceu o dragão no céu, ele continua lutando por nós nas batalhas espirituais do dia a dia. Senhor dos exércitos, fortalece-me com o mesmo espírito de coragem que deste ao arcanjo Miguel, que eu não tema o mal, pois em ti tenho proteção. Amém. Nos corredores silenciosos do templo em Jerusalém, o sacerdote Zacarias queimava incenso. De repente, a atmosfera mudou. A luz dourada iluminou o ambiente como o nascer do sol, e diante dele apareceu Gabriel, o mensageiro celeste. Não temas, Zacarias, tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho. Essa cena marcou o início de uma promessa divina, o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Gabriel também apareceria mais tarde a Maria, com palavras que mudariam a história. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Esse arcanjo não era apenas um mensageiro qualquer. Suas palavras carregavam o céu. Ele não trazia dúvidas, mas destinos. Toda vez que Gabriel aparece na Bíblia, algo grandioso está prestes a acontecer. Você já sentiu que recebeu uma resposta divina em silêncio, como uma mensagem no coração? Comente se já teve uma experiência assim. Enquanto Gabriel carrega mensagens de esperança, Miguel entra quando o céu declara guerra. O livro de Daniel nos revela o momento em que Miguel se levanta como príncipe defensor do povo de Deus. Não é uma aparição branda, é uma investida celestial. Miguel enfrenta os principados do mal, expulsa as trevas, combate com espada flamejante, revestido de glória. Em Apocalipse, ele lidera os exércitos celestiais, lutando contra o dragão, Satanás e seus anjos rebeldes. Miguel representa proteção, coragem, justiça divina. Ele não apenas vence batalhas, ele as termina. Senhor dos exércitos, levanta teu guerreiro Miguel em nosso favor. Que toda batalha espiritual seja vencida sob teu comando. Dá-nos coragem para enfrentar o mal com a força que vem de ti. Amém. Você já sentiu que uma luta invisível estava acontecendo ao seu redor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos crescer juntos. Se Miguel é o guerreiro, Gabriel é o mensageiro. Seu nome significa Homem de Deus ou Deus é a minha força. Ele aparece em momentos cruciais, não com espada, mas com palavras que mudam destinos. Foi ele quem apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista.
E foi Gabriel quem visitou Maria para revelar que ela daria à luz o Filho de Deus. Suas palavras não eram apenas mensagens, eram decretos celestiais, vindos diretamente do trono do Altíssimo. Gabriel não aparece em batalhas, mas cada vez que surge, os céus se movem e o curso da história muda. Senhor, que assim como Gabriel, eu também possa ouvir e transmitir tuas palavras com fé e coragem. Que eu creia nas promessas, mesmo quando parecerem impossíveis. Amém. Gabriel nos ensina que a fé começa quando ouvimos, e que às vezes a maior batalha não é com espada, mas com a palavra certa, no tempo certo. Você já recebeu uma palavra de Deus que mudou tudo? Conte nos comentários como isso impactou sua vida. No céu e na terra, há momentos em que a batalha espiritual se intensifica, e é nesse cenário que aparece Miguel, o arcanjo guerreiro. Seu nome significa quem é como Deus, não uma pergunta, mas um grito de guerra. Em Apocalipse 12, Miguel lidera os exércitos celestiais contra o dragão, símbolo do mal. Ele não aparece com ternura, mas com espada em punho, autoridade no olhar e fogo na missão. Ele protege, luta e defende o povo de Deus. Em Daniel 10, é Miguel quem enfrenta as forças das trevas para que a resposta à oração do profeta chegue. Senhor dos exércitos, fortalece-me como Miguel em meio às batalhas da vida. Que eu tenha coragem para lutar, fé para resistir e confiança em tua vitória. Que tua luz vença toda a escuridão ao meu redor. Amém. Assim como Miguel protegeu Israel, você acredita que ele ainda combate por nós hoje? Se você estiver gostando do conteúdo, siga e compartilhe com quem precisa da palavra de Deus. Enquanto o mundo seguia distraído, nos bastidores da realidade visível, travava-se uma batalha que os olhos humanos não podiam ver. Miguel, o arcanjo guerreiro, não empunhava armas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Num campo invisível entre o céu e a terra, Miguel se levantava como defensor dos filhos de Deus. Quando a oração sobe, ele age. Quando o clamor é sincero, o céu se move. Oração. Senhor dos exércitos, envia teus anjos sobre nossas casas. Que Miguel combata por nós nas batalhas que não enxergamos. Que nossa fé seja nosso escudo. Amém. Agora, queremos saber, você já sentiu que estava sendo protegido por algo além do natural? Compartilhe sua experiência, ela pode inspirar outros. Gabriel, o mensageiro de Deus, apareceu não apenas com palavras, mas com destino. Foi ele quem revelou à Virgem Maria o maior anúncio da história, que ela seria a mãe do Salvador. Ele não chegou com trovões nem com espadas, mas com uma paz sobrenatural. Suas palavras mudaram tudo. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria se assustou, mas ouviu. Tremeu, mas creu. Era uma adolescente, escolhida por Deus. E ali, naquele momento, o plano eterno começava a se revelar. Gabriel, como arcanjo, não veio para lutar, mas para declarar, para cumprir uma missão tão sagrada quanto qualquer batalha. Senhor, como Maria, que eu diga sim ao teu chamado. Mesmo quando não entendo, mesmo quando temo, ensina-me a confiar na tua voz e no teu plano. Gabriel nos lembra que às vezes a maior batalha é acreditar. É dizer, eis-me aqui, mesmo sem saber o amanhã. Você já disse sim a Deus em alguma situação difícil? Conte aqui nos comentários. Alguém pode se inspirar com seu testemunho. Nem sempre os milagres chegam com trovões. Às vezes, eles caminham silenciosos na noite, como fez o anjo do Senhor ao libertar Pedro da prisão. As correntes caíram, os portões se abriram sozinhos, os guardas dormiam profundamente. Atos 12 revela esse mistério. Deus envia seus anjos não apenas para anunciar, mas para agir com poder visível em momentos de extrema necessidade. Quantas vezes estamos aprisionados em medo, dúvidas, culpas, e esquecemos que o céu ainda responde com milagres? Pedro pensou que era um sonho, mas era a realidade sobrenatural invadindo o natural. Oração.
Senhor, envia teus anjos quando eu não puder mais. Que as correntes que me prendem se quebrem pelo poder do teu nome. Amém. E você, já viveu ou ouviu um resgate impossível que só pode ter vindo de Deus? E assim, nas alturas que olhos humanos não alcançam, o exército celestial permanece em prontidão. Miguel, o príncipe das batalhas, permanece vigilante. Gabriel, o mensageiro eterno, segue anunciando a vontade do Altíssimo. Rafael, o Consolador, toca feridas que os médicos não curam. Os arcanjos não são mitos, são ministros de um reino eterno, enviados por um Deus que jamais perde o controle. Cada guerra invisível travada, cada oração sussurrada no escuro, cada lágrima derramada em silêncio, eles veem, eles guardam, eles lutam. E um dia, todos verão. O céu se abrirá e os exércitos celestiais marcharão com o Rei dos Reis. Se essa história fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que precisa lembrar: não estamos sozinhos. Continue com a gente aqui no Poder da Palavra, onde as verdades celestiais ganham vida. Inscreva-se e prepare-se, pois ainda há muitos segredos do céu para revelar.